As plataformas digitais ou as redes sociais, elas cumprem um papel essencial na disseminação da cultura do ódio? Totalmente. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. É delicado falar sobre esse assunto, porque quando todo mundo que fala que precisa ter regulação para essas plataformas, você defende a censura, você é contra a liberdade de expressão, balela, balela. Eu não sou a favor da censura, eu sou jornalista, preciso da liberdade de expressão. Mas é preciso que as pessoas compreendam que liberdade de expressão não é a liberdade de cometer crimes. É uma obviedade o que eu estou falando, mas é que nesse mundo que a gente vive hoje, parece que você tem que repetir certas obviedades, né? Você não pode se valer do escudo protetor da liberdade de expressão para cometer crimes, que é o que acontece nas plataformas digitais. E hoje em dia, já não é mais só na Deep Web que isso acontece, né? Você vê isso claramente, tem plataformas que não escondem isso. Até a gente chegar no ponto em que teve agora, recentemente, uma reunião dos representantes das plataformas com o ministro Flávio Dino para tratar justamente da moderação de conteúdo, do bloqueio de perfis que estimulam a violência nas escolas e o assassinato de estudantes nas escolas, e a representante do Twitter disse que os perfis que mostravam, né, que exaltavam assassinos de crianças, né, não ofendiam, não contrariavam, né, a política de uso da plataforma. Então, veja a que ponto nós chegamos. Então, é muito importante esse movimento que o governo está fazendo, né, de que o Congresso já vinha fazendo, essas iniciativas estão se juntando, de se estabelecer, sim, algum tipo de regulação dessas plataformas, que eu também vou te dizer, não vai alcançar, não vai impedir completamente, né, que elas continuem sendo usadas para propagar crimes de ódio, para que esses criminosos planejem seus atentados e se organizem usando as ferramentas dessas plataformas. Mas elas têm que, a legislação tem que estabelecer alguma forma de resposta, né, de cobrança sobre essas plataformas, e elas têm que ser punidas pelo bolso, porque essa é a única linguagem que elas entendem. Cris, você não tem receio de que a política atual que o governo está propondo em relação às plataformas, que é pressioná-las para que elas próprias retirem os conteúdos de ódio, você não tem receio de que essa política acabe empoderando em demasia as plataformas e esse poder arbitral, que, num primeiro momento, é pressionado para ser usado contra o crime, acabe se transformando num poder arbitral sobre o fluxo geral de comunicação? Não seria um modelo, porque não seria mais razoável um modelo no qual o expurgo da cultura do ódio se colocasse externamente às plataformas? Eu acho que digamos assim, essa ferramenta externa ou essa instância externa, ela não consegue fazer isso sem a ajuda das próprias plataformas. Eu acho que mais até do que uma abordagem punitiva, que talvez seja necessária para casos extremos, né? Eu acho que a tentativa tem que ser, primeiro, uma abordagem colaborativa, né? Isso pode dar um poder excessivo para as plataformas, elas já têm esse poder, o algoritmo já tem esse poder, né? Já tem. E o algoritmo não vai deixar de funcionar, mas elas têm que ser levadas a dar alguma resposta para esses casos extremos. Claro que eu não acredito que isso vai acontecer ali a toda hora, 3x4, né? Eu me excedo, boto um palavrão, sei lá, vai ter alguém regulando isso que eu estou postando, um discurso, sei lá, mais raivoso? Acho que não. A gente está falando de coisas mais extremas, a gente está falando de crime. Então, tanto as plataformas têm que ter uma postura, a meu ver, mais colaborativa, admitir, em primeiro lugar, elas têm que admitir que elas estão servindo como uma espécie de refúgio, né, para organizações criminosas e se encontrar, né, de comum acordo, preferencialmente, algum tipo de regulação. O que não dá, Breno, é para ser um faroeste, como está sendo. Não dá para ser a lei do mais forte e o vale tudo, porque é isso que está acontecendo. E isso não pode ser. Olha, tem países europeus, a União Europeia está construindo legislação, a Alemanha
A Alemanha está se defrontando com esse problema, né? Conseguiu há poucos meses desmantelar uma organização neonazista, porque a polícia monitora essas plataformas e redes de alguma forma, não sei o grau de profundidade do monitoramento, detectou uma organização criminosa planejando crimes, atentados, que, se eu não estou enganada, envolviam até o sequestro de uma alta autoridade alemã. E a polícia conseguiu desmantelar essa organização criminosa, né? Então, a gente tem que caminhar, aprender com esses exemplos, né? E caminhar também para alguma solução que atenda aos nossos dilemas.